Olá pessoal, na videoaula de hoje vamos dar continuidade ao material que está disponível para vocês no slide 6 sobre séries temporais, né? Na última videoaula eu comentei com vocês, voltando aqui, que eu tinha um conjunto de dados que era relativo ao número de reclamações diárias observadas em 3 semanas, somente nos dias úteis. E nós observamos que conforme passa os dias das semanas, o número de reclamação aumenta, né? Mas existe uma flutuação, e essa flutuação a gente tirou ela estimando o efeito da tendência, que é usando as técnicas de médias móveis. E por essa novo conjunto de dados que saiu pelo efeito da tendência, a gente viu que existe uma aceleração, ou seja, um crescimento no número de reclamações, né? E fiz aqui uma previsão de como ficaria o comportamento desse crescimento na quarta semana, na qual eu quero fazer a previsão do número de reclamações, tá? Bom, o próximo passo é o seguinte: agora eu preciso estimar o efeito da sazonalidade. Ou seja, o efeito da sazonalidade, eu quero um conjunto agora que só me dê o efeito da oscilação sem um crescimento. Ou seja, se essa oscilação fosse constante, fica mais fácil de eu fazer a previsão. Então, eu estou tirando o efeito da tendência. Então, eu quero tirar o efeito dessa tendência, tá? Para estimar esse efeito da sazonalidade, é simples. O meu modelo é isso aqui. Y é igual a tendência mais a sazonalidade mais um erro. Se eu já tenho o Y, que é esse conjunto de dados, e tenho a tendência, que agora é esse conjunto de dados calculado pela técnica de médias móveis, eu vou calcular o efeito da sazonalidade, só que embutindo aqui um erro. Tá? Então, por enquanto, eu vou ignorar esse erro. Então, vou fazer o seguinte: sazonalidade mais um erro é igual a Y, meu conjunto de dados, menos a tendência. Então, o que eu fiz aqui? Peguei esse efeito da tendência e passei para o outro lado da equação. Ele veio subtraindo. Então, o que isso está me dizendo? Se eu pegar o Y menos a tendência, eu tenho o efeito da sazonalidade, ou seja, eu tenho o efeito da oscilação constante ao longo dessa série temporal, né? Então, se eu pegar aqui, olha, esse valor... só antes o seguinte, esses dois valores primeiros eu não pego porque eu não tenho o efeito da tendência aqui, né? Então, pego aqui esse valor Y menos o efeito da tendência, 10,8. E arrasto para fazer os demais. Notem que eu tenho valores positivos e negativos. Positivos são aqueles onde a reclamação ela é acima da média. E os dias da semana que a reclamação é abaixo da média, esses valores são negativos. Então, se vocês observarem, a segunda e terça-feira, o número de reclamações ele é negativo. Ou seja, ele está abaixo da média. Na quarta, quinta e sexta, as reclamações estão acima da média. Ok? Então, esses valores representam isso para a gente, né? Então, só para visualizar aqui graficamente, para mostrar que essas oscilações elas estão constantes, eu vou embutir esses valores aqui no gráfico, né? Vai ficar uma salada esse gráfico, mas vou até tirar esses valores aqui da tendência, né? Só para ficar melhor visualização. Observem que isso aqui, esses valores da sazonalidade, é essa curva aqui em cinza, né? Essas oscilações em cinza. E observa que ela está constante, em torno do zero. O zero representaria uma média para mim, né? Os valores acima da média estão acima do zero, e os valores abaixo da média estão abaixo do zero, mas elas estão constantes. A oscilação agora, ela deixou de ficar com crescimento ou um decréscimo aqui, né? Então, ela está estável aqui, tudo bem? Então, ou seja, pronto. Acabei de fazer a previsão, estimar o efeito da sazonalidade. Então, esse efeito da sazonalidade no modelo aditivo, lembrando que eu estou usando o modelo aditivo. No modelo multiplicativo, a gente vai ver na próxima videoaula. No modelo aditivo,
esse efeito é estimado através da diferença entre os dados e o efeito da tendência. Perfeito? Agora, para fazer a previsão da sazonalidade, é um pouquinho mais complicadinho, não é difícil, mas tem que tomar cuidado com alguns passos. Porque se vocês observarem, quando eu estimei o efeito da sazonalidade, eu estou embutido um erro aqui, um resíduo, do qual eu vou querer extrair na hora de fazer a previsão. Então vamos lá. Eu vou fazer a previsão do efeito para cada dia da semana. Então vou fazer um quadrinho aqui do lado, vamos ver se dá certo. Para segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira da quarta semana, tá? E essa previsão da sazonalidade nada mais é do que a média dos efeitos da sazonalidade para cada dia da semana. Por exemplo, se eu pegar os efeitos dessa sazonalidade para segunda-feira, eu tenho um valor aqui e outro aqui. Então, esse efeito nada mais é do que o efeito médio da sazonalidade para essa segunda-feira e ponto e vírgula, né? Para essa segunda-feira. Quando eu pego ponto e vírgula, eu pego só os valores. Não coloca 2 pontos, não pega todos os valores no intervalo. Então pronto, ó. Eu não peguei na primeira segunda-feira porque não tem valor desse efeito, tá? Então eu tenho somente 2 valores. Então calculo a média desses 2 valores. Se tivesse 3, 4, 5 valores, não importa. Calculo a média de quantos valores eu tiver. Então o efeito médio da sazonalidade, que dá a minha previsão da sazonalidade, para a segunda-feira é menos 31,2. Se eu pegar a terça-feira, vamos ver a terça-feira. A terça-feira eu não tenho aqui é esse efeito na terça-feira, ponto e vírgula, mas esse efeito aqui. Pronto. Na quarta-feira eu já tenho 3 efeitos. Tenho esse aqui, ponto e vírgula, esse efeito aqui e esse efeito aqui. Então está dando um efeito dessa sazonalidade médio, tá? Essa é a ideia da previsão, tá? Em média, aqui, quantos atendimentos tem abaixo da média, e aqui, em quantos atendimentos tem acima, é esperado ter acima da média, na quarta-feira, né? Então, na segunda-feira é esperado ter 31 reclamações abaixo da média, aqui 24 reclamações abaixo da média, aqui 10 reclamações acima da média. Fazendo a mesma coisa para quinta-feira, a quinta-feira tem esse efeito e esse efeito. Tudo bem? Ó, não tem mais, não tem esse aqui, então só tenho 2 efeitos. E na sexta-feira, tenho esse efeito e esse efeito aqui. Pronto. Acontece o seguinte. Como esse conjunto de dados está centrado no zero, que é minha referência média, se eu somar esses valores, eu espero que essa previsão dê zero, porque está centrado nesse conjunto de dados. Então, se eu somar esses valores da minha previsão, não deu zero. Não deu zero por quê? Está vendo que eu tenho um erro embutido aqui? Então, essa sazonalidade ela tem um efeito de um resíduo que eu preciso corrigir, ok? Então, olha só o que eu vou fazer para corrigir. Então, ou seja, eu preciso fazer uma correção nessa previsão de tal forma que essa soma dê zero. E essa vai ser a minha previsão da sazonalidade. Se eu tivesse somado aqui e essa soma desse zero, esses valores já seriam aqui a minha previsão da sazonalidade. Mas não deu. Então, o que eu vou fazer? Média, o erro não está somando? Para cancelar esse erro, eu vou subtrair. Então, vou subtrair um ajuste, tá? Que eu nem falei ainda quem que é o ajuste, né? Esse ajuste aqui, vou tentar só mais para cá para visualizar, ótimo. Esse ajuste vai ser o seguinte, eu vou pegar essa diferença que está em relação a zero e dividir ela em 5, que eu tenho 5 dias da semana que eu vou fazer essa previsão. Ou seja, essa oscilação ela se repete em 5 dias. Então, eu vou atribuir uma parte desse erro
para cada dia da semana. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui no ajuste, ele vai ser igual a esse erro que eu estou cometendo aqui, dividido pelo número de períodos que ocorre essa oscilação, ou seja, por 5. É menos 0,21. Então, olha o que eu vou fazer. Observe isso aqui. Tem que tomar um pouco de cuidado. Aqui o erro está somando. Então, estou considerando que esse erro é a correção. Esse ajuste é a correção do meu erro. Então, vou pegar essa média menos esse ajuste. Mas menos com menos fica mais, tá? Mas não importa. É menos o ajuste, não importa se ele é positivo ou negativo. E vou fixar esse valor. Se eu apertar a tecla F4, ele vai aparecer o cifrão aqui fixando, que depois eu arrasto, ele vai fazer esse menos esse menos esse e assim por diante. Então, olha só a correção aqui. Vou colocar menos casas decimais, né? De menos 31,2, ele foi para menos 30,99. Se eu arrastar isso aqui, ó, ele vai pegar esse valor menos esse valor aqui menos esse e assim por diante. Agora, se eu somar os valores, isso aqui dá 0. Tudo bem? Então, esse ajuste nada mais é uma correção na minha previsão da sazonalidade para que ele fique centrado, esse efeito da sazonalidade fique centrado no 0. E, consequentemente, isso aqui, Ctrl C, vou colar como valores para tirar o vínculo da fórmula. Isso aqui já é a minha previsão da sazonalidade. Observe que a previsão da sazonalidade no gráfico, ó, ela veio aqui para frente com esse mesmo comportamento. Tá legal? Bom, em suma, esse ajuste dá um pouco de trabalho, eu tenho que tomar cuidado. Eu estou subtraindo esse ajuste, fazer uma correção do erro que ele estava somando anteriormente. Então, esse ajuste ele vai pegar essa soma, meu erro total, e estou atribuindo no ajuste uma parcela desse erro total a cada dia da semana, tá? Então, eu venho aqui agora a previsão dos dados. A partir do momento que eu faço essa correção, eu estou eliminando esse meu erro. Então, a minha previsão vai ser o Y chapeuzinho, que é o Y estimado, o valor que eu espero que ocorra, o número de reclamações que eu espero que ocorra, vai ser dado pela previsão da tendência, então T com chapeuzinho, mais a previsão da sazonalidade. Não considero erro, porque o erro já foi retirado com esse ajuste. Tá? Então, ou seja, essa previsão da sazonalidade nada mais é do que a previsão da tendência, mais, porque eu estou no modelo aditivo, a previsão da sazonalidade. Então, tá aqui, vou deixar com uma casa decimal ou sem casa decimal, né? E tá aqui. Então, o que eu espero? Que na segunda-feira da quarta semana tenha 55 atendimentos. Então, se olhar toda segunda-feira, observem que está aumentando. E na sexta-feira, ó, 99, 107, 113 e 123 aumentou também. Ah, e se você olhar o comportamento, olha que interessante esse comportamento. Aqui apareceu o comportamento da quarta semana, é esse aqui. Deixa eu apagar esses efeitos que agora não me interessa mais, para não ficar poluído. Então eu venho aqui, ó, e observo que esse comportamento ele é muito parecido com o comportamento dessas 3 semanas, onde na segunda-feira tem menos atendimento e na sexta-feira tem mais atendimentos em relação à reclamação. Tá? Então é isso. Tá, pessoal? Então a ideia da previsão é essa. Não é difícil, só dá um pouco de trabalho computacional para fazer isso. Tudo bem? Da mesma lógica, para frisar bem, vamos fazer o que a gente também fez na última videoaula. Na última videoaula, a gente tinha a venda do número de pacotes de turismo nos anos 97, 98, 99 e 2000. E eu gostaria de fazer a previsão aqui, ó, para os 4 trimestres de 2001. Então, o que eu tinha feito a aula passada é estimar o efeito de tendência e, posteriormente, fazer a previsão da tendência. Ok? Agora, o próximo passo é estimar o efeito da sazonalidade.
Esse efeito da sazonalidade eu já vou direto, então esqueço, eu vou sempre aqui no caso que a gente fez no número par de pontos, o efeito da tendência, através das médias móveis, eu vou usar esses dados agora, né, que eu usei para previsão, esses dados para fazer a correção da sazonalidade. Então, o que eu vou fazer? Os dados menos o efeito da tendência. Faço isso para cada dos valores. Tenho aqui novamente os valores sendo positivos e negativos. Então, os trimestres que são positivos são os trimestres em que o número de vendas está acima da média e os trimestres negativos está abaixo da média. Dá para ver que tem uma caída aqui normalmente no quarto trimestre que está abaixo da média, que graficamente a gente já enxerga isso, né? No quarto trimestre sempre é o pior. E se vocês olharem o primeiro trimestre e olharem aqui, sempre no primeiro trimestre vai estar um maior valor, que está um maior valor acima da média, que é o maior valor total que a gente tem de venda dos pacotes turísticos, tá? Mas notem que essa média aqui, que apesar do primeiro trimestre estar sempre acima da média, está um valor mais alto, mas ao longo do tempo ele vem caindo. E isso está sendo refletido nesse efeito da tendência que está diminuindo, tá? Bom, novamente, para fazer a previsão da sazonalidade, eu preciso pegar o seguinte, eu quero fazer a previsão para cada trimestre de 2001. Então, vou até copiar isso aqui lá para ficar mais fácil, aqui em cima. Copiar aqui, ó. Opa! Pegar esses valores, vou copiar aqui. Aqui seria o trimestre, agora eu vou fazer a previsão através da média, né? Se eu pegar o primeiro trimestre e fizer a previsão da média, eu posso fazer de forma mais direta do que eu fiz anteriormente, que é fazer o seguinte, ó. Vou pegar a média do efeito da sazonalidade desse trimestre, mesmo que não tenha nada, desse primeiro trimestre e desse primeiro trimestre aqui. Opa, e tem mais um, desse primeiro trimestre aqui. Tá? Observe que eu tenho 3 valores e peguei o vazio. Não se preocupa que ele ignora quando está vazio, tá? Então, pronto, fecho o parênteses. Por que eu peguei todos os trimestres, mesmo estando vazio? Porque agora, para os outros, é só arrastar. Pronto, está feito a minha previsão da sazonalidade. Então, ó, se eu pegar segundo trimestre, notem que ele está pegando todo o segundo trimestre. Se eu pegar terceiro trimestre, notem que ele está pegando todo o terceiro trimestre. E se eu pegar o quarto trimestre, notem que ele está pegando todo o quarto trimestre, temos aqui embaixo também, tá? Bom, então dá para ver que a maior venda acima da média está no primeiro trimestre e a maior perda da venda em relação à média está no quarto trimestre, né? Então, se eu somar esses valores e ele é zero, pronto, essa é a previsão da minha sazonalidade. Agora, se eu somo esses valores, deixa eu colocar mais casas decimais, essa soma deu exatamente zero. Se essa soma dá zero, você não precisa nem fazer o próximo passo. Ou seja, o seu erro é tão insignificante e esse comportamento é tão parecido que você nem tem um erro para corrigir, né? Então, ou seja, essa previsão aqui, ela já seria direto a previsão da minha sazonalidade. Igual no exercício anterior, a hora que eu somei, deu esses valores. Quando deu esses valores, eu tive que fazer a correção através do ajuste, né? Então, aqui, como não dá erro nenhum, isso aqui dá zero, então essa previsão aqui da sazonalidade já é direto esses valores aqui. Tá claro? Então eu preciso ver. Se a soma der zero, faço o ajuste. Mas vamos supor que eu precisasse fazer o ajuste. O ajuste aqui nesse caso, ele seria dado pela soma dividido pelo número de pontos. Quantos pontos eu tenho aqui?
que os valores começam repetindo, são 4, então dividido por 4. Note que no exercício anterior era 5, agora é 4, porque mudou a periodicidade dessa oscilação. Tá? Então, observe que aquilo que eu tinha colocado tem que observar na série temporal quantos pontos eu tenho que pegar para fazer o ajuste. Perfeito? Bom, a previsão sai pela soma dos dois valores. Então, se eu somar, se eu pegar esse cara aqui, mais esse, vou até deixar arredondado com o valor inteiro, né? Eu sei que isso aqui não dá um valor inteiro, mas pensando na venda, é um valor inteiro, então eu esperaria que aqui fosse 30, 24, 28 e 18. Então, se eu fizer aqui outra vez o gráfico, pegando todos os valores, se eu olhar em 2001, olha aqui o comportamento. Ó. O comportamento aqui de 2001, observem que ele é parecido com os demais, mas o pico dele é menor que os outros e esse mínimo aqui também é menor que os outros. Então, está seguindo o mesmo comportamento. Então, ou seja, essa tendência e essa sazonalidade juntas, eles dão esse comportamento de estar inclinando para cima ou para baixo e essa forma de oscilação. Ok? Na próxima videoaula, a gente vai dar continuidade nesse mesmo assunto, só que considerando o modelo multiplicativo. E a gente vai ver o que muda dessa previsão que eu fiz se o modelo for multiplicativo. Ok? Então, na próxima videoaula, a gente continua.